A Lua gira ao redor da Terra a uma velocidade aproximadamente igual à sua rotação em torno de seu eixo, é por isso que só conseguimos ver um lado dela. Isso significa que 41% de sua superfície ainda não foi explorada. Esse fato surpreende muitas pessoas, pois estamos acostumados a pensar que conhecemos tudo sobre todas as coisas no mundo, enquanto até mesmo nosso próprio planeta ainda nos guarda mistérios. Por exemplo, a Antártica, que é tão misteriosa para nós quanto a superfície lunar. Ou que tal os domos de gelo inexplicáveis, ou um rosto gigante no meio de vales de neve, ou uma cratera do tamanho do estado do Colorado. A Terra da Eterna Geada guarda cuidadosamente seus segredos, mas estamos prestes a levantar o véu sobre esses segredos e contar tudo sobre as descobertas recentes na Antártica, que farão seu sangue gelar nas veias. E se lhe dissermos que sob o gelo, sob a espessa camada de gelo, vivem criaturas misteriosas? Parece improvável, mas os cientistas já encontraram algo interessante bem aqui embaixo dessa camada. Sim, a Antártica é quase inteiramente coberta por geleiras, mas por baixo delas existe terreno convencional e até alguns vulcões ativos. Recentemente, os cientistas descobriram que o calor de um dos vulcões derreteu a geleira, mas não foi devido a uma erupção única, mas sim devido à contínua radiação de calor que ocorre há tanto tempo que levou à formação de cavernas quentes sob o gelo. Essas cavernas sob o domo de gelo estão localizadas na montanha Erebus, na ilha de Ross, e não se trata apenas de uma única caverna grande, estamos falando de um verdadeiro labirinto de corredores e salas. Dentro da caverna, eles foram criados por um fluxo que sobe do vulcão. Os cientistas acreditam que pode haver alguma forma de vida nas profundezas dessas cavernas, que conseguem obter calor do vulcão, água do gelo e luz solar que penetra através da geleira. Afinal, a Antártica está exposta a uma intensa radiação solar. Os pesquisadores encontraram essas áreas perfeitamente redondas recentemente, então você ainda não teve a chance de estudá-las, mas eles supõem que pode existir um ecossistema fechado, mais diversificado. Lembra-se daqueles filmes de ficção científica sobre dinossauros que sobreviveram escondidos no gelo? Pode haver algo semelhante neste caso. Especialistas já descobriram rastros de DNA que não conseguem identificar, o que sugere que criaturas desconhecidas para biólogos vivem sob as calotas de gelo da Antártica. Que tipo de organismos você acha que pode habitar esse ambiente? No entanto, as criaturas vivas escondidas sob o gelo não são o mistério mais estranho da Antártica. A questão é que esse continente, devido ao seu isolamento e frio, parece não apenas congelado, mas também preservado no tempo. Pode algo interessante acontecer em um lugar com quase nenhuma vida? Rosto gigante. Às vezes, a Antártica nos mostra algo não apenas novo e inexplicável, mas também assustadoramente grande. Por exemplo, um gigantesco rosto que foi avistado no Google Earth em imagens de satélite da Antártica. É uma silhueta do tamanho de uma montanha que se assemelha a uma figura humana ou alienígena, lembrando um fragmento de uma estátua que emergiu sob a neve e o gelo. Uma boca, nariz e um par de olhos são claramente visíveis nessa figura assustadora. Talvez sejam vestígios de uma civilização que existiu no passado e teve contato com alienígenas, ou talvez seja apenas um fenômeno natural, e o que vemos é apenas o resultado da neve, vento e geada. Na verdade, os especialistas acreditam que esse rosto gigante seja apenas uma crosta de neve maciça que parece tão bizarra. Mas o que não se pode negar são as enormes crateras no gelo, do tamanho dos estados da Carolina do Sul ou Colorado. Essa região misteriosa foi descoberta pela primeira vez em 2016, posteriormente, em 2017. Inicialmente, tinha uma área de 9.600 km², mas gradualmente cresceu para incríveis 78.000 km². Essa área misteriosa apareceu na parte livre de gelo do oceano, bem no meio do deserto gelado. Mas por que isso aconteceu? Por quase meio século, os cientistas não conseguiram explicar a natureza dessas gigantescas crateras, chamadas de políneas, derivadas da palavra russa para buraco no gelo.
Foi somente em 2019 que cientistas da Universidade de Washington obtiveram o apoio da NASA em seu estudo dessas formações estranhas no gelo, usando satélites. Descobriu-se que, devido às mudanças climáticas na Terra, essas enormes crateras na Antártica aparecerão cada vez mais. A razão para isso é que as águas frias do oceano se misturam com as correntes quentes e sobem, derretendo o gelo rapidamente. No entanto, por que essas crateras aparecem tão rapidamente? A resposta está no Planalto Modri, com um maciço monte submarino, uma espécie de Everest subaquático. Este monte marinho fica próximo a essas crateras e sua forma e topografia aumentam o fluxo das águas quentes em direção à superfície. Isso cria não apenas uma corrente, mas algo como uma mangueira de alta pressão que lava o gelo frio rapidamente. No entanto, é importante lembrar que, embora as geleiras se estendam por grande parte da Antártica, sob a maioria do gelo existe terra firme. Ao contrário do Polo Norte, o Polo Sul não é apenas um oceano congelado, mas sim um continente sob as geleiras. Essas geleiras são incrivelmente pesadas, pressionando a Terra por milhões de anos. É por isso que encontramos o ponto mais baixo da Terra aqui, sob a geleira Dema, no leste da Antártica, a uma profundidade impressionante de 3,4 km abaixo do nível do mar. Comparando com Nova York, que está a 10 metros acima do nível do mar, ou Denver, uma das maiores cidades de montanha dos Estados Unidos, que está a 1,6 km de altitude, você pode imaginar o tempo necessário para empurrar um vale tão profundamente para baixo. A Antártica é um lugar onde podemos aprender muito sobre o passado de nosso planeta. Por exemplo, há cerca de 65 milhões de anos, a maioria dos dinossauros se extinguiu, dando espaço para mamíferos e aves prosperarem. Mas quem habitou esse período? Quem assumiu o lugar dos dinossauros após sua extinção? Os cientistas que exploram a Antártica descobriram algo surpreendente: os maiores e mais formidáveis carnívoros do hemisfério sul do planeta foram, na verdade, os pinguins, por centenas de milhares de anos. Pinguins. Eles eram parentes distantes dos pinguins contemporâneos e eram mais rápidos, mais agressivos e maiores. Esse pinguim antigo tinha a altura de um ser humano e pesava cerca de 120 kg, não por estar gordo, mas porque o clima era subtropical ameno e não havia necessidade real de se proteger do frio. No entanto, seus corpos eram ligeiramente diferentes dos das aves contemporâneas, com pernas mais fortes e proporções corporais semelhantes às de um albatroz. Na verdade, petréis e albatrozes são seus parentes mais próximos. Os esqueletos dessas aves foram encontrados nas ilhas do continente da Antártica, e estima-se que tenham vivido há cerca de 60 a 62 milhões de anos. Portanto, podemos supor que essas aves tenham perdido a capacidade de voar e se tornaram aves aquáticas exatamente porque os dinossauros eram uma ameaça para elas. Falando em dinossauros, os restos do antigo lagarto chamado Leifasaurus confirmaram a teoria dos supercontinentes que existiam há dezenas e centenas de milhões de anos. Em primeiro lugar, os restos do Leifasaurus foram encontrados em outros continentes além da Antártica. Além disso, durante uma expedição arqueológica na Antártica, foi encontrada uma espécie de réptil semelhante, e restos semelhantes também foram encontrados na América do Sul e na Índia. Isso levou os cientistas a acreditar que a Antártica já esteve conectada a outras partes do mundo, como América do Sul, Índia, África e Austrália, em antigos supercontinentes chamados Gondwana e Laurasia. Além disso, o clima na Antártica era muito mais quente do que é hoje, com densas florestas subtropicais e até tropicais crescendo na região, que também estava ligeiramente mais próxima do Equador, no sudoeste do Oceano Pacífico. No entanto, a Antártica nos surpreende não apenas com descobertas do passado, mas também com descobertas do presente. Por exemplo, sob o gelo na Antártica Ocidental, geólogos e cientistas da NASA descobriram um enorme lago subterrâneo previamente desconhecido. A diferença é que, em vez de água, ele está cheio de magma vulcânico. A questão é que na Terra de Marie Byrd, existem diversos mini-vulcões ativos que aquecem essa região com intensidade semelhante à do supervulcão de Yellowstone.
Curiosamente, não há falhas na crosta ou qualquer outro motivo aparente para a existência de vulcões ali. Os cientistas acreditam que um tipo de pluma está localizado ali, uma estrutura gigante em forma de cogumelo que surge do magma em direção à superfície do planeta. Essas plumas consistem em uma substância leve e quente que provoca o surgimento de vulcões sob as geleiras. No entanto, esses vulcões não têm forma de montanha, são simplesmente buracos eruptivos no solo sob as geleiras. Como resultado, as calotas de gelo da Antártica derretem 3 vezes mais rápido sobre a terra de Marie Byrd do que em qualquer outra área. No entanto, todas essas descobertas e enigmas, por mais interessantes que sejam, geralmente se relacionam à própria Antártica, um lugar que parece ser um mundo à parte para a maioria das pessoas. Agora, prepare-se para um verdadeiro choque, porque a Antártica contribuiu para a exploração do espaço exterior e para a descoberta de vida extraterrestre. Você pensou que era necessário construir naves espaciais para buscar com sucesso por alienígenas? Na verdade, não. Em 1984, o meteorito Alan Hills ALH 84001 foi encontrado na Antártica e, durante décadas, tem sido objeto de pesquisa. De acordo com as análises iniciais, os cientistas descobriram que não era apenas um pedaço de rocha vagando pelo espaço que foi atraído para a Terra. Este meteorito é um fragmento de Marte. O que poderia ter acontecido com o planeta vermelho para fazer com que um pedaço dele viajasse uma distância tão longa? Afinal, a distância média entre os planetas é de cerca de 225 milhões de quilômetros e pode variar significativamente à medida que eles se aproximam ou se afastam um do outro ao girar em torno do Sol. No entanto, alguns de vocês podem duvidar que essa pedra seja de Marte, mas é um fato comprovado. Em primeiro lugar, a composição do solo é idêntica às amostras de rocha marciana disponíveis. Em segundo lugar, há inclusões de isótopos que correspondem totalmente aos da atmosfera desse planeta. Mas essa não é a descoberta mais importante. Restos fósseis de antigas bactérias foram encontrados nas profundezas da rocha. Além disso, ainda não se sabe se essas bactérias são terrestres ou marcianas. O fato de os restos fósseis de bactérias e da pedra serem semelhantes aos micro-organismos da Terra favorece a primeira teoria, porque significa que a água era necessária para sua existência. A água que existe atualmente em Marte é semelhante em composição ao anticongelante. Será que uma pequena quantidade de bactérias poderia sobreviver nela? Por outro lado, como bactérias terrestres poderiam ter entrado na profundidade do meteorito? É pouco provável que micro-organismos tenham penetrado persistentemente em uma pedra que caiu bilhões de anos atrás. O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários, clique no botão de curtir e não deixe de se inscrever em nosso canal.